Ope! Beleza, meus irmãos? Vamos lá, uma live agora pra gente aí no dia 5 de maio. São 5h15 da manhã. Vamos falar sobre procrastinação nos estudos aqui rapidinho pra gente começar bem o dia. Vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Quem já estiver assistindo isso aí depois, né, na gravação, já curte bastante, comenta depois o que achou. Não deixa de comentar, isso faz muita diferença. Seja aqui no Instagram, seja no YouTube. E aí, vamos lá. Vou dar aqui algumas dicas rápidas. Primeiramente, em relação a quem tem dificuldade de começar a estudar. O livro Pare de Procrastinar, ele fala sobre o paradoxo de começar. Em um dos capítulos, foi feito um exame com algumas pessoas, colocando aqueles eletrodos, né, na cabeça e tal. E foi constatado que, quando uma pessoa começava a pensar muito sobre algo que ela não queria fazer, as áreas do cérebro relacionadas à dor acendiam. Dor física mesmo. Ou seja, quando nós pensamos em fazer alguma coisa que nós não queremos, nós não gostamos de fazer, nós sentimos para o nosso cérebro como se fosse uma dor física mesmo. Ou seja, isso impede com que nós façamos aquilo que devemos fazer. E só com o fato de você pensar naquilo que você deve fazer, mas você não quer, você não gosta, o seu cérebro entende isso como uma dor. Então, esse é um dos motivos que nós procrastinamos algo que nós não queremos fazer. E é bem importante a gente parar para analisar aqui que a procrastinação, ela tem muito a ver com os sentimentos. Você deixa de fazer algo porque você não quer sentir dor, porque você não quer ficar cansado, porque você tem medo, porque você fica ansioso. Então sempre a procrastinação vai estar relacionada a alguma coisa nesse sentido, o que é bem diferente de uma preguiça. Preguiça é você ser irresponsável e você não fazer simplesmente porque você não quer. Você não se importa com o resultado. A pessoa que procrastina, ela se importa com o resultado. Ela só não consegue fazer devido a esses sentimentos ruins. Eu tenho um curso que eu fiz para a comunidade Livros com Pólvora, como parar de procrastinar nos estudos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no YouTube. E se você tiver no Instagram, você manda um direct aí que eu te mando o link também do curso. Custa R$19,90. Curso no total vão ter 11 vídeos. Pô, tá bem legal. Eu explico isso com mais calma, tá? A procrastinação, ela tem a ver com isso. Tem a ver com esse sentimento que nós temos para fazer alguma coisa ou até de pensar em alguma coisa que nós devemos fazer. E aí, como que funciona o ciclo da procrastinação? Só para vocês entenderem aqui rapidinho. Temos um sentimento ruim em relação a alguma coisa que nós precisamos fazer e aí nós acabamos procrastinando. Depois de procrastinar, a gente sente culpa por ter procrastinado. E essa culpa nos gera novamente um sentimento ruim, que leva com que a gente acabe procrastinando novamente. Então esse é um ciclo. Procrastinação, culpa, sentimento ruim, que leva a procrastinação, culpa, sentimento ruim, procrastinação, culpa, sentimento ruim. E esse looping é infinito. Ou seja, você tem que quebrar esse looping em algum momento. A procrastinação, ela é basicamente sobre sentimentos, sobre as coisas que nós sentimos. E não tem nada a ver com preguiça. Muita gente fica se martirizando. Caraca, eu procrastinei de novo, era para eu ter feito tal coisa, eu não fiz, eu adiei. E, pô, não tem problema. É importante você identificar que você está procrastinando e começar a fazer diferente. Você se reorganizar para fazer diferente. Nesse vídeo eu não vou conseguir falar de muita coisa, né? Essas lives da manhã são só para a gente ter alguns insights e eu quero dar algumas dicas técnicas, algumas dicas práticas para vocês. Então não vou falar muito sobre essa parte teórica, tá bom? Mas lá no curso eu falo bastante coisa sobre isso. Você vai conseguir entender exatamente como a procrastinação funciona, o que você tem que fazer, algumas outras técnicas também, beleza? E aí vamos lá, levando isso em consideração, primeira coisa, o paradoxo de começar. Aquilo que eu estava falando, eletrodos no cérebro. Quando pensamos em fazer alguma coisa que nós não queremos, as áreas ali de dor, elas se ativam. E aí o que acontece? Nós procrastinamos. Só que também nesses estudos foi constatado que quando você começa essa atividade que você não queria fazer, essas áreas de dor, elas se apagam. Ou seja, nós sofremos pela antecedência daquilo que nós não queremos fazer. Só por antecedência. Quando nós começamos a fazer, começa tudo a fluir bem. E isso você pode ver em relação aos estudos, em relação a qualquer coisa. Vamos dizer que você não gosta de estudar matemática, como eu falei anteriormente. Quando você começar a estudar, que você começar a caminhar devagar, que você vê que não é tão ruim assim, as coisas vão começar a melhorar. Seja hoje vai melhorar um pouquinho, seja amanhã que vai melhorar mais um pouco, daqui a uma semana vai melhorar mais um pouco. E cada vez mais que você vai se tornando íntimo da matéria, isso vai melhorando, beleza? Outra coisa que impede de começar a estudar é o quê? Perfeccionismo. Enquanto você for extremamente perfeccionista, você não começa.
Eu digo isso, por exemplo, em relação à comunidade de livros com pólvora. Eu queria começar a comunidade, mas eu ficava pensando, caraca, será que a galera vai gostar? E tem que ser assim, tem que ser assado. E começava a criar um monte de barreira e começava a botar um monte de pré-requisito para começar, sendo que era só começar. E aí as coisas vão se ajeitando aos poucos. Você não precisa saber o método perfeito de estudo, até porque não existe. Você vai ter que começar a estudar para, ao longo do percurso, você descobrir como que você funciona melhor, como que a sua cabeça vai funcionar melhor, como que você vai aprender melhor. Você não precisa ter um bizu de como fazer revisão perfeitamente. Ao longo do caminho você vai descobrir. Você não precisa saber sobre resumos, tudo que você acha necessário. Caraca, eu tenho que saber se eu faço assim, se eu faço assado, se eu faço mapa mental, se eu faço resumo manuscrito, se eu faço digital. É claro que algumas coisas você vai saber previamente, você vai dar uma estudada sobre estudos. Eu sempre falo isso, né? Quando você vai começar a estudar, você tem que estudar sobre estudos para depois você realmente começar a estudar. Mas não adianta você ficar procurando a técnica perfeita, o jeito perfeito, o curso perfeito e não começar. A ideia aqui é que você comece. Você precisa começar. E vamos lá, agora algumas técnicas que são muito simples e que você não vai conseguir aplicar todas. Mas se uma ou duas já funcionarem para você e você já começar a estudar melhor e procrastinar menos, já vai valer a pena. Técnica dos 10 minutos. Você não está afim de estudar ou não está afim de treinar, isso serve para tudo. O que você faz? Técnica dos 10 minutos. Eu vou chegar lá, vou começar a estudar durante 10 minutos. Se eu ver que eu aguento mais 10, eu fico mais 10. Se eu ver que aguento mais 10, fico mais 10. Já está cansativo. Levanto, dou uma esticada nas costas, pego uma garrafinha d'água, dá uma volta, vai no banheiro, 5 minutinhos, volta. Vou tentar mais 10 minutos. E aí você vai assim, você vai quebrando aquela ideia de, eu preciso estudar 3 horas. E estudar 3 horas assusta. Você pensa, caraca, eu tenho que estudar 3 horas seguidas, não vou conseguir, vai ser muito pesado. Não, vamos fazer devagar. Técnica dos 10 minutos. Vou começar, vou estudar 10 minutos. E assim você vai aos poucos. E aí depois você pode até aplicar a técnica Pomodoro, né? Que é o quê? Você estuda 25 minutos, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. E as coisas vão melhorando. Daqui a pouco você consegue estudar 1 hora direto. Você estuda 1 hora direto, descansa 10, 15 minutos. Daqui a pouco, mais 1 hora direto, 10, 15 minutos. Ou seja, você vai aos pouquinhos. Porque de início, se você falar assim, cara, eu estudava 8 horas por dia. Quem nunca estudou vai pensar, caraca, meu irmão, impossível alcançar. Eu pensava isso antes de começar a estudar. Mas tinha dia que eu estudava 8 horas por dia. Vários dias, inclusive. Nos dias que eu não estava no corpo de bombeiro, que eu estava de folga, eu estudava 8, 9 horas por dia. E fluía. 3 horas de manhã, 3 horas da tarde e 3 horas da noite. O estudo fluía. Mas quando eu comecei, é impossível. Pensar em 9 horas por dia era inacreditável. Mais uma coisa, ambiente minimalista. Limpar a sua mesa, o mínimo de distração possível. Não adianta você tentar estudar e sua mesa tá com o seu celular que vai estar apitando toda hora, tá com um livro que você vai se distrair, tá, cheio de roupa. Cara, mesa de estudos ali, limpa, ambiente limpo, clean, exatamente para você evitar se distrair e você começar logo a estudar. Uma coisa é você já deixar a sua mesa pronta para estudar. Você vai chegar para estudar, caraca, preciso estudar, não estou muito afim. Tem 2 peças de roupa em cima da mesa, não vou estudar não, porque vai dar muito trabalho de arrumar. E você já procrastina. Porém, se você tiver que estudar, e aí o seu caderno de estudos está em cima da mesa, o seu notebook já está lá pronto, só abrir. Não tem nada para você se distrair em volta, é só sentar e começar. Então fica muito mais fácil para você sentar e começar a estudar. Faça isso, ambiente minimalista, limpo, recompensa estratégica. Isso aqui é o quê? Não adianta você pensar, quando eu passar no concurso eu vou me recompensar. Vai se recompensando ao longo do caminho. E recompensas de alto valor. O que é recompensa de alto valor? Se eu bater a minha meta de estudo semanal, eu vou dar uma volta com a minha família. Eu vou fazer um treino um pouquinho mais longo. Ou seja, você vai usar como recompensa alguma coisa que vai agregar na sua vida. Não é, todo dia quando eu bater minha meta de estudo vou comer uma pizza inteira. Não adianta. Aí você vai passar na prova escrita e não vai passar no TAF. Vai chegar gordão lá no TAF. O que eu posso me dar de recompensa? E outra coisa, quando você começa a entender que a cada assunto que você finaliza, você já está se dando uma recompensa, começa a ficar muito mais fácil. Se você pegar, por exemplo, um edital verticalizado e você começar a marcar os assuntos que você já estudou, cara, aquilo ali é uma recompensa absurda. Você começar ao longo do tempo olhar e falar, caraca, aqui, já estudei tudo isso. Isso traz um conforto de que você está seguindo no caminho certo. Então faça isso. Um amigo aqui falou, tenho que organizar meus horários, escala ordinária de 24 horas e serviços extra. Irmão, tem que organizar.
Não tem jeito. De preferência, o que você faz? Organiza a semana, pô. Semana a semana você vai se organizando. Nessa semana, tô de serviço 24 horas tal dia, tô de extra de mais 12 horas tal dia, então consigo estudar assim, assim, assado. Tô mandando pra galera no WhatsApp um resumo sobre algumas coisas para você fazer revisões, tá? Um resuminho de revisões bem legal, sobre fazer questões para revisar e tal. Quando fazer questões, em qual momento ali, quantas questões fazer. Se você estiver assistindo isso no Instagram e você comentar aqui embaixo revisão, aí você vai receber uma automação aí. Se você estiver no YouTube, vai lá no Instagram, Livros com Pólvora, comenta em qualquer post lá, revisão, que aí você vai receber uma automação para você receber esse conteúdo de revisão, que é bem legal. E aí, meu irmão, e vai se organizando, cada vez mais se organizando, vai entendendo como que você funciona, para você não esmorecer, para você não parar de estar motivado ao longo do caminho. Que a motivação é extremamente importante e é ela que cria a disciplina, beleza? Nada de notificações. Isso aqui não pode estar no mesmo lugar que você estuda. Não tem jeito, não funciona. Celular em outro cômodo, celular desligado dentro de uma gaveta, de preferência em um lugar que você tem que levantar para pegar. Você não vai ficar off do mundo por conta disso. Você não vai perder uma mega notícia, algo muito importante, porque a gente tem muito isso, né? Caraca, se eu ficar sem Instagram por 2 dias, eu vou ficar longe do mundo. Irmão, não vai acontecer nada que vai mudar a sua vida. Se você deixar o celular em outro cômodo por 3 horas para você estudar, não vai acontecer nada. O que você pode fazer? Ah, mas eu tenho uma mãe que, ela pode precisar me ligar. Avisa a galera da sua família, ó, vou estar estudando. Quando vocês precisarem falar comigo, não mandem WhatsApp, porque eu não vou ver. Liguem normalmente pro meu celular, que aí vai tocar. E aí você pode deixar o celular para tocar só quando ligarem. Ou então tem um modo, né, no celular que quando as pessoas ligam mais de 2 vezes, aí o celular toca, porque ele entende que é urgente. Faz isso e deixa o celular em outro cômodo. E avisa as pessoas importantes que você vai fazer isso. Pronto, tá resolvido. O mundo não vai acabar e você não vai saber. Não vai explodir tudo lá fora e você vai estar sozinho no seu quarto. Não vai, pô. Livre-se do seu celular, outras distrações, televisão, tudo. Desligado, longe da sua área de estudo. E uma última dica aqui que é bem importante, que é muito bom pra gente criar hábito. Se não me engano, no Hábitos Atômicos ou no Micro Hábitos, não sei, algum desses livros tem essa dica. E no livro Pare de Procrastinar também tem, que é o que? Uma lista de implementação. O que acontece? Tem hábitos que nós já temos todos os dias. E aí nós queremos criar o hábito de estudar e não procrastinar os estudos. O que nós fazemos? Nós colamos o estudo em um hábito que já está pronto. Vamos lá, eu acordo 5 horas da manhã todo dia e tomo café da manhã. Então eu já posso colocar para mim. Depois que eu tomar café da manhã, eu vou estudar. Ou seja, eu peguei o hábito de estudo, que é o que eu quero implementar na minha rotina, e colei no hábito de tomar café da manhã. Ou então, quando eu chegar do trabalho, eu vou tomar um banho e vou estudar. Cheguei do trabalho, todo dia eu chego do trabalho, a não ser quando eu durmo lá. Tomo um banho. Depois do banho, que vem depois do trabalho, vem os estudos. Você faz isso em algum momento da sua vida. Ah, quando eu voltar da academia, vou estudar. Voltou da academia, você já sabe que você vai pegar o hábito de estudar e vai colar no hábito que você já tem, que é de ir para academia. Tá entendendo? Então essa implementação, ela faz muita diferença também, porque você vai colar um hábito que você quer criar num hábito que você já tem, pô. Isso vai facilitar com que você tenha aquela rotina de inserir o hábito dos estudos ali e você vai procrastinar muito menos. Muitas orientações excelentes. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado. Italuzão brabo. Tamo junto, meu irmão. Dei aqui algumas dicas. Vamos lá. Falei sobre o paradoxo de começar. Ou seja, a gente sofre pela antecedência daquilo que nós não queremos. E quando nós começa a fluir melhor. Você para de sofrer tanto. Começa a ficar natural. Perfeccionismo. Comecem quanto antes. Estuda sobre estudos. Comecem. E algumas técnicas, né? As técnicas A técnica dos 10 minutos. Vou estudar só 10 minutos. Daqui a pouco eu estudo mais 10. Estudo mais 10. Até você conseguir chegar ali na técnica, né, do método Pomodoro. 25 minutos estudando, 5 de descanso. Ambiente minimalista. Recompensas estratégicas. Recompensas de alto valor, não se esqueçam. Nada de notificação e distração, celular, televisão, nada disso. E implementação. Você colar um hábito que você quer, no caso dos estudos, num hábito que você já tem. Seja acordar, tomar café da manhã, almoçar, tomar um banho, chegar do trabalho, ir pro treino, antes do treino. Se você começar a fazer isso aí, você já vai ver que algumas coisas já vão começar a mudar. Você vê qual desses aqui que funciona para você, 1, 2, 3, e começa, pô. E aplica. Escreve em algum lugar.
No curso de como parar de procrastinar nos estudos, mandei pra galera lá uma lista que é exatamente para você fazer isso aqui, você ver o que serve para você. No curso eu dou várias outras dicas, né? Eu falo melhor sobre como a procrastinação funciona, como que você vai se livrar dela. Falo bastante também sobre você não se culpar quando você se procrastina. Porque lembra aquilo que eu falei? Sentimentos ruins que levam à procrastinação, que levam à culpa, que levam aos sentimentos ruins de novo. A gente tem que quebrar isso aqui em algum momento. Se você consegue quebrar a culpa, você já encerra esse ciclo. Se você quebra a procrastinação, pô, é exatamente o que você quer quebrar mesmo. Se você quebra os sentimentos ruins, o ciclo também já está encerrado. Então tem diversas técnicas que você consegue quebrar a procrastinação nesse ciclo completo. Então você começa a fazer com que as coisas fluam melhor, você começa a procrastinar menos. E o curso é para quem só procrastina muito e não consegue estudar de jeito nenhum? Não, o curso serve para mim. Eu, quando comecei a ler os livros para poder fazer o curso para a galera, que a galera estava me pedindo bastante, eu procrastinava em algumas coisas também. E com os livros que eu li, eu comecei a aprender algumas técnicas para poder fluir melhor os meus estudos. E é isso que eu estou fazendo. Então serve para todo mundo. Pô, o curso custa R$19,90, tá bem baratinho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo quando ele for pro YouTube. E se você estiver assistindo no Instagram, me manda um direct aí pedindo que eu te mando o link. E é isso, pessoal. Obrigado a todos por estarem aqui agora. Segunda-feira, nesse momento, 5h38 da manhã, do dia 5 de maio, 5/5 de 2025. É excelente. Tamo junto, pessoal. Amanhã eu vou fazer outra live também. A gente vai se falando aí, beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. Bons estudos. E vamos vencer.